E na zaga, inclusive, vamos falar do jogo de ontem, então? Esse Corinthians, né, conseguiu uma vitória diante do Racing, importante, por 1-0. E mais importante, porque ficou com 1 a menos desde os 15 minutos de jogo, quando o Félix Torres aprontou. Aquela entrada dura, infantil, desnecessária. Quase deixou o time em apuros, mas até que a equipe se virou muito bem. Romero foi lá, fez o gol, venceu por 1-0. Para tranquilidade do Fabinho e do Orlando Ribeiro também interino, afinal já são 2 vitórias. Você já está dando risada aqui, né? O Dorival assistiu o jogo ontem. O que ele achou? Não, ele acha que o time do Corinthians é um time que dá para conquistar coisas importantes. Não sei a opinião dele, por exemplo, qual foi sobre a questão do Félix Torres, mas ele tem gostado do que ele tem visto do Corinthians. No jogo contra o Sport, o poder de reação foi algo que ele chegou a comentar. Então, assim, ele já estava ali já olhando, me arrisco a dizer com muita tranquilidade que ele já viu o jogo de ontem com um olhar de tipo assim, vou comandar esses caras aí, deixa eu ver aqui, sabe? Sim. Porque faltavam detalhes, as reuniões e tal, que estavam acontecendo. Por mais que tivesse aquela situação que o Samir trouxe ontem aqui, de aliados políticos do presidente, investidores olhando para outros nomes, o Dorival sempre quis, né? O Dorival sempre quis treinar o Corinthians e era uma coisa que não era por culpa do Dorival que não iria acontecer, e sim por uma outra situação do Corinthians mesmo. Então, assim, é um Corinthians que chega aliviadão aí com essas vitórias, sem dúvida. E você, Lívia, o que você achou da partida? Você cobriu o jogo ontem na Neoquímica Arena? Pois foi um time que, diante das circunstâncias, até que conseguiu fazer muito ali, né? Conseguiu lidar com essa diversidade aí, com esse problema do Félix Torres. O que você achou dessa partida? Assim, eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação ao Félix Torres, porque é um jogador que, né, é um jogador de seleção, né, joga na seleção dele, tem realmente feito partidas muito ruins defensivamente, mas é um cara que às vezes tem aquele lampejo, faz desarmes, de seleção, né? Faz desarmes incríveis, mas a imprudência do Félix Torres realmente é abismal, assim, é um negócio que já vem se repetindo e isso começa a pesar porque hoje ele é o zagueiro titular ao lado do Gustavo Henrique e não fez uma boa partida desde o começo. Respingou muitas bolas, demorou a acompanhar, inclusive os primeiros 10 minutos do Racing passaram ali muito pelo Félix Torres, pela falta de marcação dele. Então, assim, liberou o cara para infiltrar, para vir pela esquerda e infiltrar para o meio, entrar na área do Corinthians. E ainda bem que tinha Hugo Souza ontem, né? De alguma forma, Hugo Souza, né, nesse retorno, já está aí sendo decisivo de novo. Então, assim, zaga do Corinthians hoje é uma preocupação. E é uma preocupação para a diretoria, departamento de futebol entende isso também. E a próxima comissão que entrar vai ter que lidar com a questão da zaga. Então, não dá, gente. Félix Torres precisa esquentar um banquinho para entender onde ele está jogando e não pode. Esse tipo de imprudência, ainda mais um lance que estava morto ali no meio de campo. O cara deu uma entrada violentíssima no Espinosa, um chute, assim, na verdade um chute não, né? Uma entrada mesmo, uma solada. Isso não se faz num jogo onde você está precisando vencer e em casa. Então, isso daí, com certeza, não caiu bem. A diretoria ficou bem preocupada com esse tipo de coisa. Quero saber mais, foi totalmente desnecessário e virou um problema até para os colegas, até para o elenco, porque o elenco também não gostou, pelo menos foi o que eu vi da reação dos jogadores. E o Hugo Souza, que voltou e já fez grandes defesas, na hora teve aquela leitura labial do Gustavo Machado, que eu acho maravilhosa, vocês já viram? Vocês gostam? É muito bom, né? E ele fazendo a leitura labial lá do Hugo, e o Hugo... Vai tomar caju, velho. Esse cara se complica com coisa fácil. Então, ele estava, claro, conversando internamente ali com ele mesmo, mas a gente viu... Pensando alto. Pensando alto. E aí, ele cornetando o colega. O único que deu ali um apoio na saída do Félix foi o Romero, que a gente acompanhou. No fim, ele vai dar um tapinha nas costas do Félix, o Félix sai e vai pro vestiário. E de cabeça baixa, ele não tinha o que falar naquele momento. Ele sabia, a hora que ele recebeu o cartão amarelo e o VAR chama... Ele já abaixa a cabeça, ele nem debate, porque ele sabia que era para cartão vermelho. E não foi a primeira vez, né? Não é um fato isolado. Já tinha acontecido na final do Campeonato Paulista. Ele é um zagueiro que está no limite da imprudência, muitas vezes. Ele pode fazer uma grande jogada ou uma grande
Mas quando teve aquele vídeo dos caras zoando o Félix Torres, tava louco para fazer M, né? Tipo, Estás devendo um mês de salário. Mês de salário. A brincadeira lá que os caras fizeram, mas os caras estavam falando sério, viu? Era brincadeira, conquista de porque título, foi campeão, né? vídeo e tal, uma verdade. Mas ó, se o Corinthians perde a final pro Palmeiras, ele não entra mais. Ele certamente seria emprestado, negociado, enfim. Isso é uma coisa que já vem de lá. O Félix tem recebido chances porque vem potencial nele. Mas isso já está começando a meio que passar do limite, sabe? Então não seria nenhuma surpresa ele, por exemplo, esquentar um banco aí contra o Flamengo. Será que vai tomar uma chamada? Ontem na coletiva, o Orlando Ribeiro, ele também é interino, né? Não tem tanto poder assim, deu uma amenizada, falou sobre orientação, não sobre uma medida mais punitiva. Mas será que nesse momento pode rolar, Hernan? Não. Acho que é mais na base da conversa mesmo, porque está rolando uma transição de comissão técnica. Então, é muito da comissão técnica. Também sem chefe, né? Quem é que vai fazer isso? Isso não é um papel do Fabinho Soldado, é um papel da comissão técnica. Então, assim, óbvio, é muito mais nesse sentido educativo, nem sei se é esse termo mais correto, mas é mais para trocar uma ideia mesmo, fazer uma reflexão ali com o cara, do que propriamente chegar e punir, tirar salário, multa e tal. Mas assim, ele tem que ficar esperto, né? O Félix Torres, ele já queimou todos os cartuchos que ele tinha. Agora ele está literalmente assim na alça de mira. E aí é mais uma coisa que o Dorival vai ter que chegar para resolver, né?